Hoje nós vamos dar seguimento ao nosso programa de educação em diabetes da Santa Casa de Belo Horizonte, conjugado aí com a equipe da Clínica Diabetes Saúde. Então, todas as quintas-feiras a gente tem colocado temas diversos aí para as lives, para a gente discutir aí educação em diabetes, educação em saúde, né? Tanto para a parte de controle do diabetes, quanto também para a saúde em geral, né? Prevenção de doenças crônicas. A educação não pode parar, né, Glauciane? Principalmente para os É nossos pacientes. verdade, Os pacientes realmente em casa, sem ter educação nenhuma, acaba desmotivando, né? A gente sabe que quem tem diabetes não tem férias, né? É um pouco. verdade. A gente tem que fazer no dia a dia. Para quem não me conhece, eu sou a Débora Boni, eu sou nutricionista, especialista em nutrição clínica e especializada em diabetes principalmente, porque eu tenho mestrado de educação em diabetes. Além de tudo, tenho diabetes tipo 1 há 25 anos. E também tenho um pequeno aqui em casa também que tem diabetes. Então, uma das terapias que eu uso também é a bomba de insulina, né? Então, realmente é um assunto que o pessoal tem muita dúvida, né? Que quem vai escolher utilizar a bomba de insulina, às vezes eles ficam com muita dúvida para iniciar, com muitas dificuldades, até a questão de aceitação. A gente pode conversar sobre tudo isso aí com a pessoa aí especialista na área que a gente convidou hoje, que é a Glauciane, né? Então, eu vou deixar ela se apresentar melhor. Pessoal, eu sou a Glau, né? Pode me chamar assim também, se achar meu nome muito complicado. Eu também sou DM1, tá? Tenho 17 anos de diagnóstico, eu uso a bomba 12. Comecei com a canetinha, seringa, depois acabei migrando. E eu trabalho na Medtronic, sou especialista clínica, tá? Da região de Minas Gerais. Então, hoje eu recebi o convite da Débora e vou conversar com vocês sobre o sistema Minimed 640G, tá? Beleza. Seja muito bem-vinda. Como você já Obrigada. é especialista na área de bomba de insulina, a gente vai te perguntar não só sobre a questão do sistema mesmo, mas a terapia de bomba em geral, né? Então, Uhum. como aqui a gente não tem o objetivo de indicar uma ou outra bomba, né, gente? Então, eu trabalho também com as bombas de insulina, eu faço instalação de bomba de insulina como educadora, né, para os laboratórios, tanto para a Roche quanto para a Medtronic, nós somos parceiros aí. Então, quando a gente for falar das bombas de insulina, eu vou falar um pouco sobre a bomba da Roche, que é a Qtec Combo, e a Glauciane vai ficar com a parte da Medtronic, que é a Minimed 640G. Aí vocês vão entender qual é o diferencial de cada bomba de insulina. Né? Mas, inicialmente, é interessante toda pessoa aí que tem diabetes entender que a gente tem diversos tratamentos, né, Glauciane? Que não só a bomba de Sim. insulina. A bomba de insulina ela tem algumas indicações, quem tem vontade de usar também pode procurar isso aí de alguma forma com seu médico, mas tem umas indicações mais claras e nós temos assim vários tratamentos eficazes, né? Que não só a bomba de insulina. A gente pode utilizar a terapia de múltiplas injeções diárias, que a gente sempre tenta simular um pâncreas de quem não tem diabetes, né? Tanto com as Uhum. canetas quanto com a bomba de insulina. Claro que com a bomba de insulina a gente consegue, né, simular um pouquinho melhor, porém a gente também consegue ter bons resultados com as aplicações, com as canetinhas. Hoje em dia tem insulinas, né, modernas que ajudaram muito para a gente fazer esse basal e esse bolus da forma mais fisiológica possível. A gente fala fisiológica a forma mais saudável e natural possível, como um pâncreas de quem não tem diabetes. Claro que tem falhas em todos os tipos de terapia, né? Então, Uhum. principalmente a questão disciplina do paciente, né? E aderência faz muita diferença para as respostas, né? Para a resposta a esse tratamento todo. Então, assim, o que a gente sabe é que o tratamento do diabetes tipo 1 realmente é a gente simular o pâncreas de quem não tem diabetes. Então, para quem já está usando, né, tem a necessidade de insulina de forma intensiva, né? Por exemplo, a gente fala de forma intensiva é a necessidade de múltiplas injeções diárias. Porque a gente sabe também que o diabetes tipo 1 ele tem a falência absoluta, ou pelo menos quase absoluta, da produção da insulina. Então, é por isso que a gente já tem que
utilizar dessas formas, né, dessas vias de aplicação, ou caneta, ou seringa, ou a bomba de insulina para utilizar a insulina exógena, né, insulina que vem de fora. Então, a gente tem essas alternativas, né? A gente consegue ter controle bom com as canetinhas também, tanto a tecnologia aí, o sensor de glicose, utilizar junto com as canetas. Mas, realmente, quando a gente não consegue um controle ideal, ou mesmo que a gente queira uma qualidade de vida melhor, ou utilizar, ter uma flexibilidade maior, né? A gente pode também pensar na bomba de insulina. Então, eu queria saber de você o que você acha que tem de diferencial na terapia de infusão contínua de insulina, né? Que é a mesma coisa de bomba de insulina. Perfeito. Bom, a meta do nosso tratamento, né? Para a maioria, existe um consenso da time range, e o nosso objetivo é que a gente fique pelo menos 70% entre 70 e 180. Isso determinado pelo consenso, né? E aí, o que que acontece? O tratamento, para quem usa a bomba de insulina, o paciente ele tem mais chances de atingir essa meta com mais flexibilidade, liberdade e conforto, né? E assim, bomba de insulina não é para todo mundo. Acho que a gente pode falar um pouquinho e comentar sobre o perfil do paciente, né? Das características para estar usando a bomba. Que às vezes você vai ter indicação médica, o médico entende que você precisa, porque você tem muita hipoglicemia, né? E você acaba deixando a glicose alta por medo. Mas você precisa também de ter um perfil. Acho que a gente pode começar a discutir isso, né? Qual que seria o perfil? Existe um protocolo, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes que ela já determinou esses critérios para a gente. Então, o paciente ele tem que estar pelo menos fazendo tratamento em basal e bolos, né? Já está usando insulinas boas, está disposto a monitorar a glicose. Para aquele paciente que não mede, não monitora, né? Ele precisa de trabalhar isso primeiro, para a gente pensar no tratamento com a bomba. Uhum. Outra característica, fazer contagem de carboidratos, né? Saber usar a balança, usar o manual. Então, se você está usando tudo isso, tem uma aderência em consultas médicas com a equipe de educação e está tendo muita dificuldade, né? Oscilação glicêmica, às vezes tem uma hemoglobina glicada até dentro da meta, mas oscila demais. Custo de altas e baixas, né? E se você faz tudo isso, é hora talvez de você discutir com o seu médico, né? Se você tem condições e indicações para usar a terapia com bomba. E respondendo sobre as diferenças, né, do tratamento, a bomba de insulina, ela é o tratamento que mais imita o funcionamento do pâncreas saudável, né, de quem não tem diabetes. Então, vai usar um tipo de insulina, né, que a gente usa ultra rápida, que pode ser a Humalog, a NovoRapid ou a Pidra, né? Vai ter uma programação automática da insulina basal nas 24 horas que o médico passa para a gente. Você vai ter a opção também de... Você tem que continuar fazendo bolos, né, na contagem, informando o carboidrato. Tem também o catéter que a gente consegue instalar no subcutâneo. É um catéter dessa forma. Coloquei aqui na esponjinha. Ele desconecta quando a gente vai tomar um banho, por exemplo, né? Se precisar de desconectar, é só fazer isso. Esse catéter, ele fica no subcutâneo por até 72 horas, tá? E ele vai tomar as suas picadinhas de insulina por você. É ali que vai injetar a insulina basal e os bolos alimentares e de correção, tá? Então, quando a gente compara, né, com as múltiplas doses de insulina, você vai tomar uma picadinha, por exemplo, né, comparando com o paciente que toma 4 picadinhas de insulina ao dia, ele iria se furar 12 vezes, né? Então, a gente acaba tendo esses benefícios. Além disso, a bomba,
ela faz microdoses de insulina, né? Então, na 640G, a gente consegue programar até 0,025. É muito pequenininho. E na caneta, né, ou na seringa, a gente consegue obter insulinas de meia unidade ou de um, né? Então, a gente acaba tendo uma precisão melhor das doses. Vamos ver mais o que diferente. E tem também a possibilidade de você fazer várias programações de insulina basal ao longo das 24 horas, né? Isso. Porque isso faz a nossa necessidade de insulina, ela não é plana ao longo do dia, ela muda. Alguns horários vão depender de maior dose, outras de menos. E Sim. você consegue fazer essa programação personalizada. Quando eu falo você é um médico, né? A gente só programa, mas a É. prescrição vem do médico. Então você consegue colocar a dose de insulina certinha, né? O mais próximo possível da sua necessidade. A gente E cobrir melhor, né, o fisiológico, como a gente estava falando. sim, Porque igual hoje exatamente. a gente verificando, por exemplo, sempre todo tratamento tem que titular, né? Tem que ir ajustando as doses, né? É o que o paciente às vezes coloca uma bomba de insulina e acha muitas vezes que a bomba vai fazer tudo por ele, né? Sim, Então é muito importante assim as pessoas saberem que tem, né? Além das indicações, tem que ter também uma ação do usuário que é também grande, né? A pessoa tem que ter uma educação em diabetes para poder usar a bomba. E, além disso, monitorar bastante a glicemia, porque aquela programação inicial que o médico coloca, né, nem sempre vai ser a programação ideal, né? Então, sim, nem sempre não, geralmente quase nunca a primeira programação é a programação que fica, né? E até assim, quando a gente fala de criança, né, Glauciane, vai crescendo, vai mudando a necessidade de insulina e os ajustes de quem tem diabetes tipo 1, por isso que a gente fala que a gente não pode ficar não pode ficar mais de 3 meses sem visitar o médico, porque por melhor que a gente esteja, a gente tem que gerenciar o diabetes, olhar nosso gráfico, verificar a necessidade de ajustar, né? Então, assim, o caso da programação inicial da basal, 24 horas está lá programado, vamos supor, 0,7 unidades por hora. Se o médico colocou que essa necessidade para o dia todo, na hora que a gente começa a monitorar, né, a glicemia, a gente começa a ver os horários que está ficando boa, nos horários que está ficando mais alta, os horários que está ficando mais baixa. E aí, com isso, a gente consegue ajustar hora a hora, né, no caso da bomba de insulina. No caso de quem usa insulina basal, se eu aplicar, por exemplo, Tresiba, 20 unidades, se eu tiver que aumentar a dose para 22, eu vou aumentar 24 horas, né? uhum, Teoricamente, ela tem já a ação, né, dela, que ela não vai agir exatamente naquele horário que você está precisando, que está tendo mais necessidade de insulina. A bomba de insulina tem esse perfil que facilita, né, o controle de uma forma melhor, porque você pode ajustar de 0 às 3 da manhã, de 3 às 6, a gente pode pegar blocos de tempo, né, Glau? sim, Geralmente exatamente. a gente tem um controle bem melhor, além de ajustar o basal por blocos de tempo, a gente também tem como ajustar os bolos, né? Como que é essa programação que a gente faz na bomba? Ela faz o cálculo para a gente? Como que é, geralmente? É, eu não entendi sua pergunta. Você Como que a gente fala. faz as programações para bolos? A bomba pode Ah, fazer tá, tudo bem. Então, assim, uma coisa que é importante, a pessoa que vai usar a bomba, ela tem que ter familiarização com alguns conceitos, né? Por exemplo, saber o seu fator de sensibilidade, o que que é um fator de sensibilidade, a relação insulina-carboidrato, a meta, né? Tem que estar, assim, já dominando esses conceitos. E aí, algumas pessoas, às vezes, têm todos esses conceitos, mas tem várias, por exemplo, relações insulina-carboidrato ao longo do dia. A bomba, ela tem uma calculadora inteligente que a gente chama de bolos wizard, né? Então, o que que a gente faz? A gente programa lá, do horário de 6 da manhã até meio-dia, por exemplo, eu uso 1:10 de contagem de carboidrato. Então, quando você informar o total do alimento que você está comendo, a bomba já vai estimar a dose de insulina para você.
Então, vai facilitar, porque não vai errar o cálculo, né? A calculadora não erra. Além de rastrear, né, a insulina ativa, que é um novo conceito que a gente acaba introduzindo quando começa a utilizar a bomba. Então, assim, resumindo, você tem que correr atrás desses conceitos novos, né? Se você tem dificuldade, busca ajuda com o educador em diabetes, com o seu médico, tenta definir essas questões, colocar em prática nos seus dias. Nada melhor do que fazer colinha. Eu aprendo muito escrevendo, né? Então, assim, já tem tudo aqui anotado. E aí a gente consegue aproveitar melhor o recurso, né? Para você usar essa calculadora Sim, inteligente. a gente tem um pouco de dar um pouco de facilidade para a vida do paciente, né? Porque a gente fala geralmente que são muitos passos, né? A gente tem que monitorar a glicose, a gente tem que contar o carboidrato, às vezes tem que pesar o alimento que tem mais dificuldade de porção. Aí todas essas contas, geralmente, de preocupar com o que vai comer, já dá um trabalhinho. Aí tem as relações de insulina-carboidrato que são ainda diferentes ao longo do dia, né? Porque é o que eu falo, geralmente se uma pessoa chega para a gente com uma relação insulina-carboidrato única para o dia todo, geralmente pode ser que não esteja funcionando tão bem um horário ou outro, né? Porque a nossa necessidade de insulina realmente é variável, a sensibilidade de insulina do dia ela varia, então até as metas glicêmicas podem ser diferentes, né? A bomba pode ser ajustada, esses blocos de tempo. Se quiser, por exemplo, uma meta glicêmica mais alta à noite para poder evitar hipoglicemias, né? A gente tem como fazer isso também na bomba de insulina. E quando a gente faz pela nossa cabeça, né, fazendo os nossos cálculos, toda hora a gente tem que estar com a receita na mão, porque querendo ou não, se tiver uma meta, uma fator sensibilidade, uma razão insulina carboidrato diferente, no café da manhã, outra no almoço, no lanche da tarde, no jantar, antes de dormir, é muita coisa para a gente gravar. Às vezes, na hora que você gravou, vai no médico, muda tudo, né? Então, assim, na hora que tá isso por conta da bomba de insulina, a gente tem muito mais facilidade. Eu falo que o paciente que usa bomba de insulina, quem tem diabetes tipo 1, pode falar. Quer que eu finalize? Não, ainda eu fui relembrando as etapas, né? Desculpa. Eu fui relembrando as etapas da caneta. Aí depois que você fez a conta, ainda tem a técnica da aplicação, né? Que você tem que lembrar que não pode aplicar errado, que se aplicar no músculo, a absorção é rápida, você pode ter hipoglicemia, você tem que lembrar do rodízio. É muitos passos, né? Com a caneta. E na verdade não é uma vez por dia, né, Glau? São várias. Então, assim, você tem que selecionar o local de aplicação, se não está perto do outro que você fez há um tempo atrás. Então, tudo isso, né, demanda uma atenção. E a gente sabe que quem tem diabetes tipo 1, a gente não vive só diabetes, graças a Deus, né? A gente tem uma vida à parte. Então, acaba que tendo essa questão da cânula ser trocada de 3 em 3 dias já ajuda muito. Você pode fazer um rodízio observando o melhor horário para você trocar a cânula, que você tenha tempo para ir, né? Não é igual aquela coisa do dia a dia que você tem que fazer no horário do almoço, lanche da tarde, jantar. Você pode fazer a troca da cânula num momento tranquilo para você. Então, tudo isso é muito importante, essa flexibilidade à vida do paciente que a bomba dá, né? É claro que tem também a outra parte. Muita gente, às vezes, pensa assim, poxa, mas eu tenho que acostumar a ficar andando com uma bomba de insulina? Isso não é muito chato? Isso não é... Como é que é essa questão para a maioria dos pacientes que você vê? Geralmente no consultório eu percebo que tem um pouco dessa dificuldade, principalmente de acordo com a idade, né? Tem pessoas que têm mais, pessoas que têm menos. E a questão de acostumar, como que você vê isso? Hoje, né, a gente precisa de um device, né, uma bombinha, ela é pequena, mas ela, né, a gente tá na cintura, todo mundo vai ver. Então, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é a questão assim, eu estou disposto a mostrar isso, porque não vai dar para esconder a bomba o tempo inteiro, né? Então, tem no dia a dia, se você usa uma calça, uma saia, uma blusa, né, mais larguinha, com uma jaquetinha já mais no frio, dá para você esconder. Tem uma pessoa que perguntou, né, sobre como que a gente pode fazer esse rodízio depois das 72 horas de uso da bomba,
Porque acaba que tem algumas pessoas que gostam só de um local, né? Gostam mais da barriga e não muda muito. Se tem como fazer essa troca de locais só numa região e se dá para fazer esse rodízio de uma forma legal, quais são os locais de aplicação que a gente pode usar a cânula, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até pela sua experiência como enfermeira, com os cuidados em relação com a bomba mesmo, tá bom? Perfeito, excelente pergunta. As áreas que a gente pode aplicar são as mesmas da insulina, né? Posterior do braço, o abdômen, a perna, a nádega, o flanco. O que é interessante? Você escolher áreas, né, para colocar o catéter diferente de áreas do sensor. Quando eu aplico por exemplo, a insulina nesse ponto, eu posso fazer rodízio de pontos também. Então, a próxima aplicação, eu dou 2 polpas digitais do meu dedo e desloco a entrada da próxima cânula aqui. E explorar toda a região primeira, né? Antes de você mudar a área. Então, isso pode facilitar para a gente na organização. Então, explora toda aquela bolinha da barriga, né? Pensando no WM, para a gente poder fazer o rodízio adequadamente. Os estudos apontam que aonde que entrou a cânula, né, ou o catéter da aplicação com caneta também, ela demora em média 7 dias para estar preparada para receber novamente uma nova inserção da cânula, né? Então, por isso que é importante, que às vezes você faz assim, aplica aqui no dia, né, direito, no outro dia eu mudo a área e depois eu volto. Deu 6 dias, né? Então, por isso que é legal você explorar toda a área primeiro, fazendo rodízios, pensando na técnica que a gente chama de WM, tá? Cada ponto, né, desse M ou desse W seria um ponto, né, de aplicação, é isso? De aplicação, isso, respeitando pelo menos 2 polpas digitais, né, do paciente, né, gente? Porque se for uma criança, aí a mãe vai medir, a polpa o ideal seria da criança. Aí, se for a criança, conta uma do adulto, né, para ficar pelo menos a verdade, né, mais próximo. Existe uma forma de você colocar um lembrete para você lembrar, né? Lógico, de trocar o catéter a cada 72 horas. Ou de 3 em 3 dias. Então, quando completa certinho as 72 horas, a bomba pede para mudar, né? Lembrete de mudar conjunto de infusão. Isso é algo muito importante, tá? Porque, assim, se você não está disposto, né, a cumprir essa rotina e tudo, você vai estar tendo problemas, né, com a absorção da sua insulina, gerar infecções, abscessos. Então, assim, na hora que você for fazer a troca do catéter, dê preferência para fazer depois do banho, né, que você já vai estar limpo. Higienizar a mesa de apoio para a gente poder apoiar os aplicadores, né? Usar o álcool 70% líquido, porque o que tem em gel, ele solta a cânula. Então, o melhor indicado é o líquido, ou suave, ou algodão com álcool mesmo, não tem problema. Se você não tiver álcool, não tem como comprar o álcool líquido, tá? Lava a área bastante, tá? Aí aplica depois do banho. E também se organizar com o horário. Porque, por exemplo, se eu troquei 9 horas da manhã, isso significa que daqui 3 dias, meu catéter vai vencer às 9 horas. E às vezes a pessoa troca de 3 em 3 dias, mas troca assim 2 horas da tarde, 5 horas da tarde. A gente deve evitar também trocas à noite depois desse horário, né? Porque se acontecer algum problema, por exemplo, de você trocar à noite e você não acompanhar a sua glicose, né? Vai que você errou durante a técnica, você vai parar de receber insulina, né? Então, esses cuidados, a gente sempre tem que trocar o catéter para fazer de dia. Então, esses são mais os cuidados. Usar a técnica de rodízio. Desculpa, Isso. pode falar.
É importante a gente verificar também o aparecimento de bolhas, né? Na hora de colocar a insulina dentro do Sim, cartucho ou do reservatório da bomba. Então, estar num momento, né, mais cedo, com a luz, né, da claridade do dia, a gente consegue ver muito melhor, né, Glau? sim. Assim, por exemplo, se você guarda a insulina na geladeira, né, e vai fazer a troca do catéter, o ideal é que você tira pelo menos 1 hora antes, né, de 1, 2 horas, porque a insulina fria, ela forma mais bolha. Então, na hora que você vai preencher no reservatório, né, você vai puxar, a insulina, ela precisa estar em temperatura ambiente. Então, Sim, essas dicas, né, todas que a gente está falando, a pessoa que vai começar a usar a bomba, ela vai ter um acompanhamento, né, durante os 30 dias, para poder aprender. A gente faz videochamada, né, no momento a gente está fazendo dessa forma, então, assim, não precisa ficar desesperado, né, que a bomba vai chegar na sua mão e você vai ter que aprender tudo sozinho, tem um né? Então, a acompanhamento gente tem um processo. com E educador em depois, diabetes. isso. E depois que finaliza os 30 dias, né, do acompanhamento intensivo, que tem que mandar a glicose para a gente conversar com o médico e ajudando nessa adaptação, nesse ajuste, né? Você ainda pode ser assistido pelo programa do especialista clínico. E na Medtronic oferece, né, esse programa gratuito. Então a gente vai trabalhando aonde que precisa de te trazer confiança para explorar e usar o melhor recurso da bomba, tá? É isso. E na verdade a gente tem também, né, Glau, vários tipos de tamanhos de catéteres, tamanhos de Sim. cânulas, né? Isso tudo, hoje em dia as cânulas, nós temos aplicadores, né? Tanto a Roche quanto a Medtronic tem aplicador de cânula, então o paciente não tem essa dificuldade para fazer a aplicação. Claro que no início tem a orientação do educador em diabetes, tem a troca acompanhada, né? Então tem todo esse controle inicial, mas é bem tranquilo, né? Da gente aprender e o paciente fazer isso em casa sozinho, sem problema nenhum, né? Quem já faz aplicação de É. insulina várias vezes por dia já conhece um pouco das técnicas de aplicação e aí vai começar a observar mais aí como que é o aplicador de cada tipo de bomba que está usando, né? Então a gente Uhum. tem, se quiser mostrar o Tem esse, aplicadorzinho aí, ela tá. tem A tem o gente da Roche tem, mostra o e ela seu tem o da primeiro. Medtronic. Na verdade, o aplicadorzinho aqui, a gente coloca a cânula aqui dentro, né? Então, no caso da Roche, a gente tem tanto as cânulazinhas de 90 graus quanto as cânulas que a gente tem que colocar 45 graus, geralmente elas são mais compridas, as de 45 graus, 13 ou 17 milímetros. E essas cânulazinhas que são de 90 graus a aplicação, geralmente elas são, deixa eu tirar ela aqui elas são 8 ou 10 milímetros no caso da Roche. Aí a gente troca essa cânulazinha de 3 em 3 dias e o catéter, né, que é a mangueirinha, troca mais ou menos de 6 em 6 dias no caso da Roche, ou depende quando acaba a insulina. Então a gente coloca aqui, né, no aplicador, e aí tira esses protetores de agulha e levanta para fazer a aplicação aqui em cima. Só aperta e ele já vai fazer a aplicação. Ah, mas aí realmente tem que tirar antes, né, toda esses protetores, tanto de agulha quanto de adesivo. Tá bom? Então não é nada difícil, né? Você coloca na pele, aperta o botão e você consegue ter a aplicação da cânula de forma simples, né? Se você quiser demonstrar o da Medtronic. Tá. Então, esse aplicador é para a cânula de 90 graus. A gente tem dois tamanhos, de 6 e de 9, tá? O de 6 a gente usa para crianças muito magrinhos ou adultos bem magrinhos, geralmente IMC menor que 20, tá? E a outra cânula de 9 milímetros também é o mesmo formato, o que muda é só o tamanho da agulha. Então, assim, eu até estou aqui com o aplicador apoiado na mesa. A gente coloca ele em cima da mesa, faz o encaixe dessa forma, tá? Depois que tiver encaixado, eu vou tirar os adesivos. Acho que alguém perguntou como é que faz a aplicação aí na Sim. outra live, né? Eu vou armar, tira essa proteção, ó.
A pele já tá limpinha, apoio e faço aplicação. Ai, será que dói? Porque o barulho assustou, né? Então, assim, essa questão de dor, muitas pessoas relatam que é semelhante a uma picada de insulina, né? Aí você tira a agulha e o que vai ficar dentro, eu vou tirar aqui para mostrar, só para vocês verem. Essa aqui é de 9. É uma agulha de plástico, né? Um material, ela é flexível, ó. Ela tem que sair sempre retinha, ela não pode ter dobraduras, né? Então é bem retinha. Então, assim, não atrapalha na sua rotina do dia a dia, de você movimentar. Então, se o catéter doeu, né, tá doendo, se você tá sentindo a insulina entrar, a glicose tá ficando alta, é porque existe um problema, tá? E Uhum. às vezes o que acontece, uma coisa muito importante, por exemplo, se você vai aplicar no abdômen, você deve fazer sempre em pé. Se você faz sentado, né, corre o risco dessa agulhinha de plástico dobrar e aí não impede a entrada da insulina, né? Então Sim. essas técnicas a gente acaba revendo, né, e educando o paciente, É, para evitar também a dobradura natural do abdômen. Aonde que a gente senta, eu até gosto de falar, pessoal, senta primeiro e vê aonde que forma, né, a gordura, ou a banha, né? Só para facilitar. E aí, dessa dobradura natural, a gente dá 2 a 3 dedos para aplicar a cânula, tá? uhum. Essa é É, uma dica muito importante. é ótima. E, na verdade, assim, as pessoas que usam bomba têm que ficar de olho nessa eventual hiperglicemia persistente, né? Porque pode ser algum problema na cânula. Às vezes, a própria bomba, tanto a da Medtronic quanto da Roche, ela tem mecanismo de segurança de mostrar quando pode ter alguma não administração de insulina, né? Elas dão alarmes. Sim. Mas, quando às vezes a dobradura não é tão total, né? Pode ter uma dificuldade só de aplicação, às vezes ela não faz esse acionamento desse alarme e muitas vezes você percebe a hiperglicemia persistente, que pode ser tanto bolhas, né, que você pode ter deixado Uhum. no catéter, pode ter deixado, por exemplo, de fazer o preenchimento do conjunto de infusão todo, que é importante durante o preparo, né, da colocação do reservatório e da cânula, quanto também pode ter dobrado essa cânula, né, pode ter algum problema ali no subcutâneo, alguma lipodistrofia mesmo, né, Glau, que acontece também. Uhum. Então, algumas coisas que podem fazer com que tenha uma oclusão dessa passagem dessa insulina. Então, geralmente, a gente tem que pensar na troca do conjunto de infusão, né, ou do local de aplicação e tudo mais. Sim. A área não pode estar com carocinho, nódulos. Então a gente apalpa, né? Então, por exemplo, o braço, sente bastante, vê se tá toda lisinha. Se tiver, pode seguir com a aplicação. Bom, então vamos falar um pouquinho dos tipos de bomba, né? Eu vou mostrar primeiramente Uhum. a da Roche. A gente tem a bomba da Roche, chama AcuCheck Combo, né? Na verdade, aqui eu tenho uma réplica mesmo. Na verdade, é uma bomba fake, mas ela é igualzinha a isso aqui. Aqui a gente deixa o reservatório de insulina. Aqui tem os botões para entrar na função e confirmar o que você quer entrar. E os botões laterais para subir e descer dose ou qualquer configuração que precisar. A bomba de insulina, né, fica acoplada a um catéter que vai até a cânula que está no seu corpo. E aí, o diferencial da bomba de insulina da Roche é que a gente tem um monitor de glicemia que chama Performa Combo ou Smart Control, que é um controle remoto que tem ligação via Bluetooth com a bomba. E essa ligação via Bluetooth, você pode fazer bolos à distância, né? Você não precisa ficar Uhum. pegando na bomba, que muita gente tem vergonha de ficar pegando na bomba, mostrar a bomba. Então, a bomba de insulina da Roche, ela ajuda muito nesse processo, que é a AcuCheck Combo. Então, quem quiser deixar a bomba fechadinha, por exemplo, ou no sutiã, ou numa pochetezinha na barriga, pode deixar a bomba lá e fazer os bolos só com o Smart Control, que é tanto o monitor de glicemia, que você pode colocar a fitinha aqui, e aí ele faz o bolos, né? Ele faz ele tem um calculador de bolos que você põe a programação toda do paciente de contagem de carboidrato, fator sensibilidade, insulina ativa. Ele faz esse cálculo toda a necessidade de insulina e manda para a bomba fazer a aplicação.
Então, esse é o grande diferencial aí da bomba da Roche. Eu vi até gente falando aí que ama o Smart Control, né? A Val tipo 1. Realmente, quando a gente faz o uso da bomba da Roche, isso é uma facilidade muito grande em relação a ficar com a bombinha escondida, né? Mas a gente tem, cada um tem seu diferencial, né? Então, a questão da indicação de uma bomba ou a outra, né? Tem que conversar com o seu médico, né? Tem que ver qual que é a sua prioridade, qual que é a necessidade de cada um. Aí eu vou deixar a palavra aí para você falar um pouco do diferencial da bomba 640G. Tá bom. Bom, eu vou mostrar a minha aqui, tá? Eu tô no pós-café e também que essa entra e sai minha glicose subiu um pouquinho, mas tá 168, ainda tá dentro, né? Então, o que que Tá joia. aparece? Ela vai fazendo a live, né, gente? Toda hora cai o emocional, a gente acaba ficando um pouquinho nervoso. É a primeira É. live, tá indo. Então, olha só, a diferencial da bomba da 640G é que ela tem o leitor do sensor. Então, esse valor aqui da glicose é atualizado a cada 5 minutos e mostra a tendência de seta. No caso agora, como não tem seta, significa que a glicose está estável, tá? Ela não está subindo nem caindo. Então, a gente vê que é uma telinha mais brilhosa, colorida, né? Aqui já mostra, por exemplo, que a insulina, a bateria da bomba e da pilha já está toda completinha, né? Mostra o vidrinho da insulina que está na metade e mostra o valor da glicose em tempo real, tá? Se a minha glicose ameaçar uma queda, por exemplo, a bomba, ela detecta, né, o sensor 30 minutos antes de ocorrer essa hipoglicemia e corta a insulina, tá? Fazendo com que você não tenha essa queda de glicose ou reduza o máximo possível. Se você tem uma hiper, a bomba também pode ser programada com alerta. Então, por exemplo, eu gosto que me avisa. Quando dá 180, já quero que ela dá um apito para me poder tomar minhas decisões e atitudes do dia a dia. Então, a principal diferença, né, das bombas é que da Medtronic ela é um sistema mais completo, porque tem o acoplamento com o sensor de glicose. Então, você vai ter que ter um catéter para aplicar insulina e um outro dispositivo para ler o sensor, tá? E a gente também tem um controle que permite fazer o bolos à distância, tá? É um controle mais simples, ele funciona com as tiras de glicemia da Bayer, né? Não tem bateria, então você coloca na tomada, carrega, dura 3, 4 meses a carga. Você não precisa ficar preocupado, né? De ficar toda hora trocando pilha nesse controle. E ele permite fazer bolos manual também, tá? Numa situação de festa, que você já escondeu a bomba, né? Ou uma questão que você queira não mexer com a bomba, ou tá com uma roupa. Esses dias eu pus um vestido daqueles que fechava aqui, ó, e o vestido tubinho. Então, assim, não tinha como, sabe? Ficar toda hora mexendo. Tem roupa que é difícil. E aí o controle vai ajudar. Eu nem era uma festa, foi antes do Covid. Tô até com saudade do vestido, né? Tô ficando só em casa. Mas, enfim. Então tem esses momentos, né? Dependendo da roupa, vai dificultar você ficar mexendo, né? Ajuda muito, né? Então o controle é bom nessa situação. Eu falo que às vezes as mulheres que gostam de colocar, às vezes, pregadinho no sutiã, tem vestido de festa que tem um tule exatamente no local que a gente coloca o sutiã, e não pode usar sutiã, né? Fica aparecendo. Aí onde coloca? Aí você tem que colocar, às vezes, a bomba na perna, né? Com alguma meia mais apertadinha, ou algum cinto que você coloque na perna, alguma coisa assim. E como é que você vai ficar levantando, né, o vestido toda hora para poder pegar? Então, realmente esses controles ajudam muito, né? E aí agora a Medtronic também tem, né? O Contour que faz esse bolos manual, né? À distância, que é muito bacana também. Mas tem a questão também da previsão de hipo, né? Que o pessoal tá aqui falando, eu amo essa bomba e tal, né? Evita hipo. Me perguntaram aí se a bomba da Roche tem algum ajuste para hipoglicemia. Não, realmente não tem, mas realmente se pode utilizar
com outros sensores, né? A bomba da Roche pode ser usada com outros sensores, inclusive existe aí tanto o Libre junto com o Miau Miau, que você poderia também ter alarmes e poder fazer, né, o tratamento da sua hipo com segurança. Mas ela não tem, né, esse controle de previsão de hipo para a infusão de insulina, né? Você já falou um pouco sobre isso, mas se você quiser falar um pouco mais sobre o sistema Tá. integrado, então... Então, olha só, o sensor de glicose, ele ele só não lê, ele tem uma ação além disso. Então, por exemplo, vamos imaginar no cenário, né, da noite, que você está dormindo na madrugada, e aí você tem uma ameaça de hipoglicemia, né? A sua curva, em meia hora, vai atingir os 70. Então, a bomba, ela tem um sensor como se fosse aqueles sensores de caminhão, né? Que detecta a colisão 30 minutos antes. E aí, o que que a bomba faz? Ela entende que você vai ter aquela queda, ela já para a insulina na previsibilidade. A gente acaba tendo o quê? Uma segurança maior. A gente está falando de um sistema, né, completo. Porque você vai às vezes dormir, não vai ter hipoglicemia, né? O sistema vai cortar a insulina e ele mesmo retoma também a basal, usando os critérios, e você vai acordar bem. De manhã você vai falar: nossa, eu tive aqui, ó, suspensão na madrugada e acordou com uma glicose boa, né? Então o sistema, ele tem essa segurança. Acho que para o usuário, né, que tem hipoglicemias e a indicação de bomba, principalmente for essa, porque a gente sabe que na múltiplas doses de insulina, né, os estudos apontam que a maioria dos pacientes, né, 74% muda a dose de insulina, às vezes, para fazer aplicação, porque fica com medo da hipo. A hipo é a maior barreira que a gente tem no tratamento, né? Tanto a gente que tem o diabetes, inclusive até lá no Netflix, nessa falar sobre hipoglicemia, estou até aqui, finalizar. Então, isso é uma realidade nossa, né? Do medo da hipoglicemia. E aí tem esse sistema que acaba protegendo você das hipos, né? A maior barreira, isso é a maior barreira para o tratamento do diabetes, realmente, são as hipoglicemias, né? Então, a gente tendo o sistema que ajuda nessa segurança, realmente é muito bom. Tem, além das setas de tendência, né, que os sensores nos dão, ajudam muito aí. O pessoal agora está perguntando um pouco sobre valores, mas, pessoal, a gente tem uma questão mesmo de empresas, a gente não pode falar de valores de bomba na live, tá? Então, realmente, vocês podem perguntar para o médico de vocês que eles têm um contato com o representante local, tá? De onde vocês moram, né? Essa é a orientação, certo, Glauciane? Sim, a gente tem também a central 0800, né, que é o 0800 7739 200, que funciona 24 horas. Então, você pode entrar em contato lá, né, e eles vão te indicar o representante da área de vocês, para passar, informar tudo, fazer a apresentação da bomba individual. No caso da Medtronic, a gente precisa ainda de fazer 2 a 3 pontas de dedo para calibrar o sensor, senão o sensor não funciona, tá? Nossa calibração é diferente, mas tem uma eficácia, um margem melhor nas leituras, né, do que o estudo apontou, e isso é a decisão que o usuário ele tem que entender isso, né? Mas assim, tem tendência, mostrando seta subindo e descendo, a orientação é que faça a ponta de dedo, né? A gente não vai tomar ações porque existe uma leitura fisiológica, né? O sensor ele lê a glicose intersticial, então não é a glicose do sangue. Quando a gente tiver um sensor que tiver no sangue, né? Isso vai ser diferente. É sempre importante, mesmo para quem usa sensor da Medtronic ou sensor Libre, a gente precisa fazer, né, realmente o controle da ponta de dedo do mesmo jeito, para a gente verificar, né, qual que é a nossa ação, né? Porque como o sensor ele fica no líquido intersticial, não é a glicose propriamente do sangue, ele pode ter um delay, né, um atraso em relação à glicemia do sangue, então é sempre importante a gente fazer
a tomada de decisão com a ponta de dedo, né? Pode ter alguma variação. Apesar deles serem muito acurados, né? Principalmente quando a gente consegue calibrar, no caso da Medtronic, então eles são bem acurados em momentos de estabilidade de glicose. Mas em momentos de variações, a gente vê, né, uma distância maior da glicemia do sangue e a glicemia do sensor por causa da variação mesmo. E também essa questão da flexibilidade que a gente tem de fazer aplicação de insulina em cada alimentação, né? Então, realmente, a gente não precisa de fazer outra picada. Se a gente comer, resolveu fora do horário do almoço, comer uma sobremesa meia hora depois, porque estava todo mundo no restaurante comendo junto e resolveu comer mais tarde. Quando a gente faz aplicação, é uma coisa que eu falo que facilita muito a bomba de insulina, até para essa questão da gente conseguir fazer essa variação de aplicações, vários momentos, sem precisar de aplicar. Além disso, a gente tem a facilidade de ter programações especiais, né? Só para a gente fechar o assunto, a gente acabou não falando tanto das programações especiais. A gente pode fazer basais temporários para atividade física, né? Diminuindo o percentual, ou aumentando o percentual no caso de momentos de doença, né? De gripe, necessidades aí de TPM, que a gente acaba tendo um aumento da glicose também. Então, tem variações de programação que facilitam muito, além dos bolos especiais, que é o bolos prolongado ou quadrado, né, que ele pode ser distribuído, né, num período de tempo. Numa festa é muito legal esses bolos, né, que se você vai comer picadinho, tanto de salgadinho ou outros tipos de alimento, a gente pode fazer uma estimativa de média de carboidrato que a gente vai comer em 2 horas e fazer esse bolos não sendo imediato, né, esse bolos prolongado, que vai vir casado um pouco com a necessidade, né, da gente comer beliscando, como é na festa, né? Além dos alimentos ricos em proteínas e gorduras, que precisam de ser feita esse também um bolos mais prolongado, né? Porque eles têm uma conversão em glicose depois de 2 horas, 2, 3, 4, até 6 horas ou até 8 horas, dependendo da quantidade de alimentação. Então, tem o bolos quadrado e o bolos duplo ou multi-onda. Cada bomba de insulina tem seu nome, né, Glau? Então, a gente está falando aqui os 2 nomes. Então, na bomba da Roche, bolos quadrado e bolos multi-onda. Estendido. O estendido ou prolongado. Isso, de estendido ou prolongado. E no caso do bolos multi-onda, seria o duplo para a Medtronic, certo? Isso mesmo, certinho. No caso do bolos duplo, a gente usa muito para pizza, para esses alimentos que são ricos tanto em carboidrato quanto bastante em proteína e gordura também, que precisa desse bolos prolongado para o excesso de proteína e gordura. Aí, para a gente fazer realmente quanto usar, aí realmente é sempre individualizado, né? Um trabalho de realmente autoconhecimento em conjunto com seu endocrinologista, educador em diabetes, nutricionista, para poder ver a melhor forma que cada um precisa para poder ajustar essa necessidade para proteína e gordura. Tá? Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Para churrasco também, meu filho quer comer por 2 horas. As carnes picadas ninguém merece. Então, o churrasco vai comer só churrasco, tem que fazer um bolos prolongado, mas depende da quantidade que a pessoa come. Às vezes quer comer picadinho, está brincando mais do que comendo e acaba não comendo mais do que 150 gramas de carne. Para a maioria das pessoas não precisa fazer bolos, mas realmente a gente precisa de verificar os resultados a longo prazo da glicemia dele, tá bom? Bom, então vamos fazer nossas considerações finais. Eu agradeço muito, tá, Glau, a sua participação aqui. Muito obrigada pela sua participação, sua experiência. Foi ótimo para todos nós aqui. Eu acredito eu que agradeço pela oportunidade, né? E qualquer dúvida vocês podem mandar, que a gente vai tentando responder, ou perguntar a Glauciane se a gente não souber, se for alguma coisa específica. E aí a gente vai tentando aí ajudar todos vocês, tá bom? Um beijo, abraço para todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, Glau. Obrigada, tchau. Obrigada a você.